Boa tarde, senador. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Muito boa tarde a todos e aos meus colegas aqui de mesa também. Dado o nosso tempo aqui, eu já vou de início começar com a minha apresentação. Não sei se tem o passador, alguém pode... Vai passando aí para mim? Então tá. Bom, senador, nosso foco aqui principal do Conselho Federal de Contabilidade, neste momento da reforma, onde várias etapas já foram definidas, é trabalhar com o olhar dos profissionais da contabilidade, buscando aprimorar aquilo que nós entendemos que possa ainda haver espaço de melhoria dentro desse projeto, em especial para garantir, e aqui eu trago os 3 princípios que o nosso olhar é mais acurado, né? A simplicidade, a transparência e a cooperação. Isso que foi incluído, então, na nossa Constituição Federal e agora nós estamos no momento de validar se esse PLP, né, dentro de todos os seus artigos, também está observando esses principais princípios aqui. Pode passar, por favor. Eu trago aqui também o artigo 149, porque quando ali na Constituição se instituiu a IBS e a CBS, ficou claro, né, que estes 2 tributos observarão as mesmas regras, né? Então, aqui a gente tem um ponto bastante importante, uma grande evolução, mas que nos traz também algumas preocupações e aqui, a seguir, eu apresento essas preocupações para vocês com base nesse mote aqui, de que tanto IBS e a CBS vão observar as mesmas regras. Pode passar. Bom, aqui, quando a gente fala, né, de CBS e IBS, já vai uma primeira reflexão que é sobre o princípio da simplicidade, e a gente entende aqui que a questão do nosso federalismo foi mais forte para instituir, né, 2 formas de arrecadação, uma contribuição e um imposto, e começam aqui um pouquinho, né, de prejuízo na simplicidade, porque nós vamos ter, então, claramente a atuação da Receita Federal e a atuação dos estados e municípios no comitê gestor, e a nossa preocupação é que o princípio da simplicidade possa estar mais claro aqui dentro dos artigos. Pode passar a próxima? Então, primeiro ponto, né? Nós vamos ter 5.570 possibilidades de interpretação e é claro que a gente imagina que o comitê, né, ele possa harmonizar isso, que o nosso comitê do IBS, mas alguns elementos aqui dentro desse PLP podem ser aprimorados para garantir que essa harmonização seja mais efetiva. Então, isso está claro, acho que para todos que estudam o PLP 68, e aqui as nossas sugestões, então, de aprimoramento para que isso não cause tanto prejuízo à sociedade. Pode passar para o próximo. Aqui, rapidamente, eu não vou nem me deter muito, na CAI eu expliquei um pouco mais, mas só para vocês entenderem, hoje já no âmbito de Receita Federal nós temos a figura da solução de divergência, né? Que é aquele momento em que as áreas da Receita Federal, suas superintendências, já provocadas por uma solução de consulta, que é o contribuinte querendo entender qual é a interpretação do fisco, mesmo assim, as regionais da Receita ainda divergem em suas respostas oficiais, e aí entra a figura, então, da solução de divergência. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês como proposta. Pode passar. Aqui só um exemplo de solução de divergência, não quero me deter isso com vocês. Só tirar aqui. Aqui. Então, dentro do PLP, nós temos lá no artigo 324, em um dos seus incisos, que a Receita Federal e as administrações tributárias poderão utilizar em seus respectivos lançamentos as fundamentações e provas, né, de outro ente. Qual é a nossa proposta, senador? O poderão deixa em aberto. O poderão traz um risco da sociedade de que talvez o comitê gestor não tenha tanto êxito na sua meta de harmonização e nós possamos ter contribuintes que, sobre o mesmo fato econômico, tenham interpretações divergentes, de um lado a Receita Federal e de outro lado o Comitê, né, de Harmonização. E é claro, respeitamos o Pacto Federativo, não está em discussão isso, mas se nós colocarmos aqui no PLP uma determinação mais objetiva de que eles devem buscar isso antes de agirem, a gente consegue trazer maior segurança jurídica para os contribuintes. Pode passar, por favor. Então, aqui essa é a primeira proposta, né, respeitando aqui o princípio da cooperação
cooperação e da simplicidade, a proposta do Conselho Federal é que no PLP deve haver uma determinação para essa cooperação e não uma possibilidade de que é como está no texto hoje. Pode passar. E aqui a gente traz inclusive o como, né? Porque o PLP traz ali no artigo 324 que os trabalhos, as fiscalizações, aquilo que for realizado pelos entes, eles serão compartilhados entre eles. Então, a Receita Federal vai ter acesso ao resultado de uma fiscalização do comitê do IBS. E da mesma forma, né, quando o comitê entender ou quando algum ente tributário entender ser objeto de fiscalização determinado fato, determinada empresa, ele tem acesso a uma base compartilhada que deve constar ali se a Receita Federal, por exemplo, já fez também a sua análise sobre aquele mesmo fato, sobre aquela mesma situação. Então, usando o 324, é que a gente sugere, pode passar o próximo, que no 327, onde está previsto, né, o procedimento fiscal, que a autoridade fiscal ela deve consultar o ambiente, que já está lá previsto no 324, e antes de iniciar a sua fiscalização ou lavrar o seu auto, ela deve primeiro analisar aquilo que já foi feito pelo outro ente. Porque senão a gente vive numa situação que hoje temos exemplos muito práticos disso, quando a competência é muitas vezes discutida entre estados e municípios, e que o contribuinte fica sujeito à autuação do Estado, e em sua defesa ele pode trazer argumentos, inclusive, que não, na interpretação inicial a competência era do município e para o município ele está quite. Naquele processo contra o Estado não há nenhuma validade ou argumento de que ele já se resolveu anteriormente, mesmo que de forma equivocada ou alguma compensação. Então aqui, como nós estamos falando agora das mesmas regras, não é que nem hoje, que uma lei de ICMS, uma lei de ISS, é a mesma norma, é a mesma regra. Então, que as autoridades tributárias, na sua atuação, também façam essa consulta prévia para que a gente não fique sujeito a uma desarmonização e a um custo tributário muito grande para os contribuintes. Pode passar o próximo. Da mesma forma no lançamento, né? Então, assim, claro, fiscalização, mas e no momento do lançamento? Imagino que ela já tenha consultado. Nós não podemos correr o risco, senador, de termos lançamentos com fundamentos divergentes. Essa é a nossa proposta. É que esses fundamentos, se há divergência, que primeiro, de uma forma mais coercitiva, os entes se harmonizem. E depois o contribuinte seja objeto, né, de uma autuação ou de uma fiscalização. O texto hoje não traz essa segurança. O texto hoje permite, sim, que sobre o mesmo fato, interpretações divergentes possa ter uma atuação da Receita Federal e uma atuação, né, do Comitê de Harmonização. Pode passar para a próxima. Aqui, dois pontos finais, já encaminhando para o encerramento. E eu fico feliz de ter o Tribunal de Contas aqui ao meu lado. A nossa proposta, pode passar direto aqui para o ponto, né? Nós propomos que toda essa base que vai ser utilizada pelo Tribunal de Contas para fazer o seu cálculo, para fazer a sua metodologia, ela possa ser disponibilizada à sociedade em formato de dados abertos, que é uma das políticas que hoje o Tribunal de Contas trabalha numa frente muito efetiva, né, sensibilizando a diversos entes da federação para que façam isso. Então, a nossa proposta é essa, para que a sociedade possa acompanhar isso, porque, afinal, estamos falando de uma mudança muito significativa na forma de tributação e é preciso que a sociedade monitore isso de uma forma mais efetiva, né? Hoje a gente tem alguns delays em termos de tempo, às vezes fica 6 meses, 1 ano, sem a gente acompanhar a efetiva arrecadação dos órgãos, né? E a nossa proposta é que o texto da lei já tem essa previsão. Pode passar para a próxima. Mais uma aqui, agora sim para o encerramento, maior participação da sociedade também. Isso nós já tínhamos apresentado no Comitê de Assuntos Econômicos. Quando se fala em obrigação acessória, e aqui por trás dessa reforma tem toda uma proposta de maior tecnologia, né, de melhoria desse ambiente, a nossa proposta é que exista um representante do Conselho Federal de Contabilidade nas reuniões do Comitê de Harmonização, quando a pauta tratar de obrigações acessórias.
Não necessariamente tenha direito de voto, porque isso a gente já debateu anteriormente e sabemos de todo o encargo que a autoridade tributária tem de prover arrecadação, é a sua prerrogativa, seu compromisso com a sociedade, mas pelo nosso histórico a gente sabe que se no momento da criação de alguma obrigação acessória, se no momento em que isso é pensado, houver uma participação mais efetiva de quem realmente realiza isso, né, na prática, a gente ganha muito, eu falo aqui a sociedade, né, a gente evita situações de criação de obrigações que depois tem que voltar atrás, depois tem que ser revistas, simplificadas. Então é ali, é naquele momento que a gente entende que tem que existir uma participação mais efetiva. Então, encaminhamos aqui, senador, e trago todas essas propostas aqui em formatos já de emendas, né, que, se entenderem, serem acolhidas por Vossa Senhoria e pela Casa, já estão prontos aqui para serem inseridas no projeto. Muito obrigado.